Querido, nessa noite eu quero entender que você veio até aqui. Eu creio que todos nós temos uma necessidade. Todos nós, sem exceção, temos uma necessidade. Mas eu quero entender nessa noite que o motivo ao qual você veio aqui é muito maior do que a sua necessidade. É como o Tiago estava ministrando e estava falando aqui, que a nossa necessidade seja de adorar, de resplandecer, de viver a vida de Deus. Eu entendo que quando nós fazemos isso, as outras coisas são consequências. Então que o verdadeiro motivo de você ter vindo aqui nessa noite seja muito maior do que uma simples necessidade que você tem. De pagar uma conta, de conquistar um carro, uma casa, ou algo desse tipo. Deus pode te dar isso tudo? Pode. Mas a principal obra dele na minha e na sua vida não é essa. A gente precisa entender que nós precisamos caminhar com Cristo. As outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Eu queria começar a ministrar nessa noite fazendo uma pergunta para você, mas que fique para você se responder. Qual é a revelação que você tem de Deus? Qual é a revelação que você tem de Deus? Nós precisamos entender que a revelação que eu e que você, que nós temos de Deus, é o tamanho de Deus nas nossas vidas. E Deus, Ele, desde a antiguidade, Ele vem se revelando ao homem, né? A gente estava cantando aqui, né? E nós cantamos algumas vezes: Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo. Deus, Ele se revela ao homem de várias maneiras. Deus, Ele se revela ao homem como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Ele se revela como Mestre. E eu gostaria que nessa noite você começasse a, se você não tivesse esse entendimento ainda de quem é Deus para você, você começasse a buscar. Qual é a revelação que eu tenho de Deus? Porque isso faz uma grande diferença na minha e na sua vida, querido. A revelação que nós temos de Deus é para onde nós vamos guiar a nossa vida. Eu queria estar lendo um texto que está lá no livro de João. João 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. E respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Confesso a vocês que esse é um versículo que nos últimos 30 dias ele tem me perseguido. Parece até um imã. Para onde eu vou está escrito lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses dias eu estava no banco conversando com um amigo. Ele falou assim: Deus manda te dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a ficar um pouco encafifado com isso, mas que seja assim na sua vida também. Jesus seja o caminho, a verdade e a vida na sua vida, né? Eu queria estar conversando um pouquinho, porque
Eu tenho uma particularidade com Deus, que quando Deus começa a me mostrar esses sinais diversas vezes, é porque Ele quer falar algo comigo e também através de mim a respeito de determinada situação. E eu estava lendo esse texto e outros textos também, e Deus ministrou muitas coisas sobre a minha vida. E no início dessa semana eu estava lendo uma reportagem de um filósofo, ele é argentino, Carlos Bernardo Pecoche. Ele estava fazendo uma pesquisa acerca do rumo que as pessoas têm tomado para a sua vida, de qual o conceito que as pessoas tinham da vida. E ele começou a fazer pergunta a centenas e centenas de pessoas. E ele começou a montar essa pesquisa. Ele encontrou, né, no decorrer dessa pesquisa, muitas respostas e algumas até assustadoras. Algumas pessoas responderam que para ele o inferno é aqui. O que é a vida para você? A vida para mim é um inferno. E eu anotei algumas aqui, que eu queria até dividir com você nessa noite, porque nós precisamos ter um norte na nossa vida. Nós precisamos saber aonde estamos e para onde estamos indo. Eu anotei. E as 4 que foram mais votadas, ele não disse a porcentagem na pesquisa, mas foi as 4 que mais responderam, é que muitas vezes as pessoas têm achado que a vida é um circo. A vida, para esse grupo de pessoas, é um circo, onde se pode brincar o tempo todo. Outro grupo de pessoas disse que a vida é uma aventura, onde nós devemos desafiar tudo e todos a qualquer tempo. Houve outro grupo de pessoas que respondeu que a vida é uma viagem, que nós devemos passear por ela a todo tempo. E outro grupo de pessoas foi o que mais me chamou a atenção, e eu quero ficar no meio desse grupo nessa noite, e disse que a vida é uma escola. Que a vida é uma escola em que se está num constante aprendizado. Eu fiquei muito pensativo a respeito disso, e eu comecei a encarar. E eu comecei a falar para você que nós devemos ter, sim, uma revelação de Deus. E se você começar a ler, a estudar a palavra de Deus, você vai ver que, uma grande maioria das vezes, Deus ele se apresenta, ele se revela para nós, discípulos, seres humanos, como mestre. Mestre é aquele que ensina. Em todas as vezes que Deus se revela, seja ela como mestre ou não, é porque Ele quer trazer uma qualidade de vida para nós correta, uma qualidade de vida na sua essência. Mas quando Deus ele se apresenta para nós como mestre, Ele se revela para nós como mestre, Ele quer nos ensinar a maneira correta de viver. Eu li uma frase enquanto eu fazia essa pesquisa, em que até eu achei graça, que o autor dizia assim: se a vida é uma escola, eu vim para ela para merendar. Eu fico pensando, eu comecei a pensar sobre a minha vida, sobre a nossa vida num contexto geral, sobre a vida que está aí fora hoje. E eu comecei a pensar, Deus muitas vezes ele se apresenta a nós como mestre e está o tempo todo
com um jaleco branco, com um giz na mão, escrevendo as equações e nos ensinando a maneira correta. Qual é a maneira correta de viver? E quando eu falo isso é porque Deus, é porque Jesus, Ele tem em suas mãos, Ele sabe de todas as áreas das nossas vidas. E Ele tem saída para todas elas. Seja ela financeira, emocional, seja ela sobre relacionamentos, seja ela qual for, sobre cura, Ele sabe de tudo. E Ele está o tempo todo a nos ensinar lá, com um giz na mão, um quadro negro ali, ensinando para mim e para você qual é a maneira correta de vivermos. Mas enquanto eu estudava, enquanto eu era ministrado por isso, Deus ele me falava, filho, aí eu falei, Senhor, mas por que o povo tem padecido tanto? Por que o povo tem tomado um governo diferente? Por que o povo tem se desviado, tem procurado cada vez mais viver longe dos teus caminhos? E Deus falava comigo, filho, o problema é que muitas vezes nós estamos ali sentados na classe de aula, em que eu estou falando, em que eu estou ensinando, e as pessoas estão conversando, e as pessoas estão sentadas ali, e você acha que elas estão ali, mas só estão ali com o seu físico. As pessoas elas têm se envolvido com tantas coisas, menos prestado atenção naquilo que eu estou ensinando. E querido, eu e você, nós muitas vezes somos assim. Viemos, estamos aqui na classe de aula, né? Hoje tem um caso de gente que matou aula por causa do feriado, mas enfim, muitas vezes estamos aqui e quando a gente é levado lá para fora, para vivermos aquilo, para resolvermos uma equação das nossas vidas, nós dizemos assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei que solução tomar nessa hora. E aí, quando a prova da vida ela é aplicada, sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? Por não prestar atenção na aula, tomamos um zero. Tomamos um zero. É por isso que muitas vezes chega o final do ano e a gente está lá naquele culto, aí começa aquela coisa, não, que esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. As mesmas coisas que você estava falando no ano que passou. Sabe por quê? Você foi reprovado, filho. Você foi reprovado. E você vai passar mais um ano ali na sala de aula, escutando as mesmas coisas. Sabe, nós como igreja do Senhor, já era para estarmos em outro padrão. Já era para estarmos vivendo outra coisa, outro nível de Deus aqui na face da terra. Mas Deus ele está voltando lá atrás de novo, está dizendo, eu tenho que aplicar essa matéria novamente. Porque eles não entenderam. Eles não entenderam ainda. Eles não aprenderam a lidar com isso ainda. Então eu não posso virar a página e começar uma outra matéria. Agora precisamos entender também que Deus ele está com pressa em algumas coisas. Ele não vai ficar repetindo tudo o tempo todo, a noite toda. Tenho conversado com minha esposa em casa, tenho falado com ela. Tem muita gente que ainda está brincando, está muito próximo de Jesus voltar. Os sinais têm sido dados. Há poucos dias nós vimos mais um, a lua sangrenta, em qual Oséias já declarava lá, será uma noite com a lua de sangue. Esses são sinais, querido, da volta de Cristo. E aonde nós estamos como igreja?
Deus, Ele tem se revelado sobre a minha vida de várias formas. Como Pai, como Filho, como Espírito Santo, tenho tido muitas experiências com Ele. Mas como mestre também eu tenho aprendido muito com Cristo. E eu e você, nós precisamos ficar atento a isso. Nós precisamos ficar atento. Porque Deus quer nos levar a outro nível. Aí eu e você, nós vamos ficar vindo para cá para poder nos encontrarmos com um colega. É bom, é legal, querido. Mas desculpe, está perdendo seu tempo. Você vai vir para cá para ficar olhando a vestimenta do seu irmão. Desculpe, querido. Está perdendo o seu tempo. É chato, é enjoado às vezes. Você já viu na sua vida secular, lá onde você estudava, alunos que repetiam diversas vezes o mesmo ano? Você já parou para prestar atenção o que acontecia com eles? Desistiam. Desistiam de estudar. Sabe por quê? Tinha um menino que estudava com a gente no... Tinha acontecido, acho que foi na 5ª série. Ele perdeu tantas vezes na 5ª série, que ele já estava estudando com um monte de criancinha. Onde ele falou, poxa, não cabe mais eu ficar aqui. Vou parar, vou tentar trabalhar, arrumar alguma coisa. Porque é assim. Sabe, tem algumas pessoas muito sedentas por Deus, em Deus, e buscando de Deus. Essas pessoas vão começar a subir. Vai começar a acontecer algumas coisas na vida dessas pessoas. E talvez você vai falar assim, poxa, mas eu já estou aqui há muito mais tempo. Poxa, mas eu estou aqui desde que inaugurou a igreja. Mas eu pergunto para você nessa noite, aonde você está mesmo? Aonde você está de fato? Tem uma passagem que está lá em João 6, 67, 68, em que Jesus já tinha andado sobre as águas, ele já tinha multiplicado pães, peixes, né? Ele já tinha feito sinais, milagres e prodígios, aquele povo, aquela multidão acompanhando ele. E certa hora ele começou a pregar uma palavra mais dura, mais branda, né? E ele viu que começou um monte de cochicho pelos cantos, e alguns virando as costas e saindo, indo embora, e começou a se dissipar o povo, se dissipar. Ele virou para os discípulos e falaram assim, e vocês, não vão embora não? Podem ir também. Façam da sua vida o que vocês quiserem. E Simão Pedro, ele tomado de grande aprendizado de Deus, ele disse, mestre, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, se Deus hoje dissesse para mim e você, falasse assim, olha, não precisa fazer mais nada não, pode ir embora, vai fazer o que você bem quiser. Vai lá, vai para a praia, vai saltar de cavalo, andar de bicicleta, sei lá, vai fazer o que você quiser. O que você diria para ele nessa noite? Com todo o aprendizado que você tem ganho de Cristo, com tudo que você tem visto Ele fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, o que você diria para Ele nessa noite? Seja sincero. Será que você faria igual Pedro ali e dizer, Senhor, eu fico aqui.
E sem ti eu estou perdido, não sei o que fazer mais na minha vida. Paulo fez outra declaração bem parecida com essa que Pedro fez e disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, Paulo era dotado de uma intelectualidade grande, uma sabedoria humana muito grande. Mas de toda a sabedoria que ele tinha ganho humanamente, ele disse: não dá, dei muita cabeçada. Prefiro viver Deus na minha vida do que andar por aí. Então eu e você, nós precisamos escolher de que lado estamos, nós precisamos entender quem é Deus para nós, para que a nossa vida venha tomar um rumo, um governo. Sabe, queridos, desse altar tem saído palavras, promessas, provisões sobre as nossas vidas, em que muitas vezes, se você perguntar para a pessoa na saída do culto, ela não sabe. Isso é lamentável. Muitas vezes a palavra que é direcionada no domingo, você vai passar pela prova no decorrer da semana. E aí você liga para o seu líder e vai perguntar a ele: como é que eu faço agora? Liga para o seu pastor: e agora o que eu faço? E a palavra direcionou num domingo. Sabe, chegou um tempo de vivermos, de fato, a palavra de Deus. Quando a gente adorava aqui com o Ministério de Louvor, nesse último louvor, que eu pedi que eles ministrassem, antes da apresentação do Noah, tem um refrão que diz assim: eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue. É assim mesmo? Você acredita na palavra? Se você acredita, ela vai se fazer verdade na sua vida. Eu não sei se você prestou atenção nesse versículo que nós lemos, de João 14, 6. É que Jesus, ele começa dizendo assim: eu sou o caminho. Essa palavra ela já foi usada outra vez, lá no Antigo Testamento. Deixa eu só achar aqui. Achei. Lá em Êxodo 3,14, quando Deus se revelou a Moisés, ele disse assim: diga ao povo que eu sou, mandou que você dissesse isso. Eu sou é uma palavra que deriva do hebraico, que quer dizer Yahvé, Deus presente. E lá no Velho Testamento, há muitos e muitos e muitos anos atrás, ele já estava falando assim, ó: eu sou. Ele já estava dizendo ali para Moisés: eu sei de tudo. Eu estou presente. Eu estou caminhando com você, ou com vocês. E a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver mais duas vezes Deus falando dessa mesma forma. Está lá em João 8,58 também. Ele se revela como eu sou. E agora também, em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho. Deus, ele aqui, ele estava tentando desenhar, porque estava cansado. De lá da antiguidade, ele já estava falando, já estava tentando se revelar e se mostrar como aquele que vai dar um norte, vai dar um rumo, vai dar uma direção para a humanidade, para a vida de todos. E o povo não entendeu. Então ele foi lá, levou Jesus, né?
Porque o verbo que se fez carne e que habitou no nosso meio, ele disse assim, Jesus vai lá e trazendo para uma linguagem nossa, fala assim, desenha para eles como é que é. Aí Jesus começou a fortalecer a fé dos discípulos, conversando com os discípulos, e depois ele diz assim, olha, eu sou o caminho. Caminho quer dizer o quê? Rumo, direção e destino. Jesus não disse que ele é um atalho, que você pode pegar, que é rapidinho. Não, ele falou que é o caminho. Falou assim, filho, eu sou o caminho. Eu li uma frase que ela tem, assim, martelado muito na minha cabeça, eu compartilhei com minha esposa também, essa frase essa semana que diz assim, se você quiser anotar, você não é o que aconteceu com você, mas sim o que você decidiu se tornar ser. Sabe o que está acontecendo? É que você tem pego caminhos errados. Você decidiu pegar alguns atalhos. E por isso, muitas vezes, você se tornou isso que você é. Muitas vezes as coisas têm dado errado, é por culpa disso. As pessoas às vezes ficam falando, por que isso só acontece comigo? Por que isso? Será que você tem pego o caminho de fato? Ou você tem andado à beira do caminho? Ou você tem andado como um marginal? Marginal é aquele que anda às margens do caminho, às margens da sociedade, aquele que fica às margens. Será que de fato você tem andado no caminho? Essa noite Deus nos chama a tomar o caminho certo. Ele está falando para mim e para você assim, olha, eu sou o caminho. O resto é tudo atalho. Em outra passagem ele diz assim, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas no final traz o quê? Morte. Na verdade não são caminhos, são atalhos que nós buscamos. E no final, traz morte. Jesus outra vez, ele fala assim para a gente, eu sou a verdade. Alguém aqui gosta de viver em mentira? Não. Converso sempre lá em casa com meus filhos. Que lá em casa precisa e tem sempre prevalecer a verdade. Talvez aconteceu algo que eles sabem que vai me deixar muito chateado, mas me fale a verdade. Não gosto, não tolero lidar com pessoas mentirosas. É bom lidar com pessoas mentirosas. Você não sabe nunca se aquilo que a pessoa está te falando é uma verdade. Então você está conversando com a pessoa e ela está te falando aquilo e você está sempre assim. Até que ponto eu posso acreditar? Até onde eu posso acreditar nessa pessoa? Mas Jesus não, ele falou assim, eu sou a verdade. E segundo o dicionário, verdade é o quê? Realidade exata. E Jesus está falando isso. Eu sou uma realidade exata na vida de vocês. É simples assim, gente. Muita gente faz muita coisa para caminhar com Jesus. Faz do negócio um quebra-cabeça, não tem. A única coisa que você precisa ter é bom ânimo e disposição. O restante não tem.
Não tem, Deus vai fazendo a obra. Deus é a verdade na sua vida. Chega de viver no fantástico mundo de Bob, querido. Vivendo num mundo de desenho animado. E no final se frustrando. Jovens entrando em relacionamento que não é para entrar. Homens e mulheres pegando atalho em suas vidas e que estão direcionando para um abismo, para um caminho de morte. Chega, para. Pessoas cada vez mais se afundando em dívidas. Por culpa de engano, de mentira. E lá na frente vai ficar lá, de cabeça quente, depressivo, opressivo. Para, chega, gente. Volta. Tem que viver uma verdade de evangelho. Hoje eu quero detonar qualquer outro tipo de evangelho que não seja por meio de Jesus, porque Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outra forma, gente. Se eu falei isso alguma vez, eu estou mentindo. Falei, venham, me adorem aqui, porque vocês vão ter a vida eterna. É mentira. Se o pastor Rafa, a pastora Vanessa, Suzana falar, é mentira. Jesus é o único que pode nos dar, nos oferecer. Por que você tem padecido? Por que você tem andado assim? Sabe qual foi o bem mais precioso que Deus te deu? A vida. Ele soprou no seu nariz o espírito da vida. Ele está o tempo todo te ensinando a maneira correta de viver, a maneira ao qual você deve caminhar. Vida é aquilo que você tem mais de importante. Não há vida sem Jesus. Foi o melhor que Ele te deu. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas não parou por aí. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Tem vida fora de Jesus? O diabo, ele é mentiroso, ele nunca se firmou na verdade. Ele tem pintado um quadro muitas vezes para a gente, fazendo com que ele perca todo o maná de Deus e troque por um prato de lentilha lá fora, querido. Não deixe isso acontecer na sua vida, porque você sofre, bota as pessoas que estão à sua volta a sofrer também. Você que é pai, você que é mãe, há muitas pessoas ao seu redor que você precisa governar. Leila e Nix apresentaram o Noah hoje, né? A Laurinha, eles não podem tomar outro rumo, porque o rumo que eles tomarem é o rumo que essas crianças vão tomar. Falo sempre, eu preciso deixar um legado para os meus filhos, um legado de santidade, de adoração, um legado de homem, Suzana, um legado de mulher de Deus, de referência. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós não somos. Então, primeiro você precisa ser.
Precisa ter essa referência de Jesus na sua vida. Você só vai ter essa referência à medida que você entrar no caminho, e no caminho da verdade. Não permita que nada mais venha roubar isso de você. Por isso que eu pedi para você declarar que o motivo que você vive agora é bem maior do que o seu. Porque Deus disse: eu bem sei o pensamento, os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de dor. Planos de fazerem vocês prosperarem. Para isso precisa entrar no caminho. Quantos estão dispostos a tomar esse caminho nessa noite? Então fique de pé, querido, em nome de Jesus. Não perca o que nós conversamos, querido, de foco. No decorrer dessa semana, em suas orações, pare de pedir um monte de coisa para Deus. A não ser para que Ele se revele a você, ou como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, ou como Emanuel, ou como El Shaddai, ou como Príncipe da Paz. Peça a Ele para se revelar a você, querido. Você acredita na palavra? Alguém aqui acredita na palavra? Eu não estou falando da minha palavra, mas eu estou falando da palavra de Deus. Eu quero orar para que nessa noite essa palavra, para que essas letras saltem daqui e vire poder de Deus na sua vida aqui. Eu quero orar com homens e mulheres sedentos que não estão olhando para a situação, para homens e mulheres que têm mais do que uma necessidade, mas que querem essa presença, querem entrar no caminho, querem viver a verdade, para que tenham vida e vida plena. Deus nessa noite se revela a você como um mestre, querido. Ele diz que não quer que você, no final do bimestre, no semestre, você seja reprovado. Mas eu quero ver você tirando 10 em todas as matérias. Que cada prova que a vida lhe trouxer vai ser para que pessoas entendam que há um Deus na sua vida. Para que pessoas se dobrem diante desse Deus e vejam que Ele ainda faz milagres, sinais e prodígios. Que nessa noite, querido, você possa estar dizendo para o Senhor: para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei, Senhor? Se Tu és o caminho, a verdade e a vida. Que enquanto nós estivermos aqui ministrando esse cântico, você possa buscar aí uma revelação de quem é Deus para você. Entendido nessa noite de que Deus é, o tamanho da revelação que você tem dele. Você não pode dizer mais do que não sabia. A matéria foi aplicada. Agora é colocar em prática.
altar, você que quer viver esse novo caminho. Vem ao altar, você que quer buscar uma revelação de quem é Deus por você. Eu quero orar com você, querido. Conheci Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Quando te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazio agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazio agora.